Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Fabiano. Vamos continuar nossa aula aqui com inequações, ok? E agora nós vamos falar sobre inequações do tipo, olha lá, módulo do f de x, aí vai ter o sinal da desigualdade, menor igual, maior igual a g, tá? Lembrando que f e g são aquelas formas descritivas que nós estávamos falando. Então, no primeiro membro aqui, nós vamos ter uma expressão dentro do módulo menor do que uma outra expressão. Então, essas expressões têm as nossas variáveis, no caso aqui, as nossas variáveis x, tá? Uma vai estar dentro do módulo e a outra vai estar fora do módulo, beleza? Então, olha lá. Algumas contas, é claro, vai ficar um pouquinho mais complicadas, mas não é tão difícil. A gente vai utilizar as mesmas ideias que a gente tinha visto anteriormente. Olha lá, essa aqui é a primeira situação, tá? Então, quando você tiver o sinal de menor, então a nossa solução, ó, vai ser o f entre o oposto e a parte da expressão sendo ela positiva, tá? Então, entre g e menos o g. Agora, se for maior, então nós vamos ter f maior que g ou f menor que menos o g. Então, nós vamos respeitar essas ideias aqui, ó. Vamos pegar já a primeira situação aqui. Resolva em reais, né, no universo dos reais, a seguinte inequação. Então, nós temos aqui dentro do módulo, ó, é o nosso f de x. E nós temos aqui, ó, do outro lado da inequação, né, do sinal da desigualdade, nós temos o nosso g, que é o g de x. Beleza? Então, nós vamos respeitar agora aquelas condições que nós vimos anteriormente. Qual é o sinal da desigualdade que está aparecendo? Olha lá, é maior ou igual. Se é maior ou igual, nós vamos fazer esse aqui, ó, maior igual. Então, nós vamos respeitar essa condição aqui para resolver, ok? Então, vamos lá, ó. Nós vamos ter o f maior ou igual a g. Então, vamos colocar aqui, ó. O f vai ser maior ou igual a g. Então, respondendo. Então, o f é 2x menos 1 maior ou igual a g, que é x mais 1. Beleza? Bom, uma inequação desse tipo é só você isolar o valor do x, tá? Então, vamos isolar o valor do x. 2x menos o x maior ou igual a 1 mais 1. 2x menos x dá x maior ou igual a 2. Bom, então aqui a gente já fez a primeira situação. Vamos pegar a segunda situação ali, ó. A segunda situação é o f menor ou igual a menos o g. Então, a gente tem que colocar menos o g. Então, substituindo ali, ó, o f quem que é? 2x menos 1. Menor ou igual a menos g. Menos, quem é o g? X mais 1. Então, 2x menos 1 menor ou igual, vamos mudar o sinal aqui do nosso parênteses. Então, é menos o x menos 1. Mesma ideia, vamos isolar o valor do x. Então, vai ficar 2x mais o x menor ou igual a menos 1 mais 1. Então, 2x mais x, 3x, menor ou igual a menos 1 mais 1 vai dar 0. Então, o 3 vai passar dividindo 0, né, pessoal? 0 dividido por qualquer coisa sempre é 0. Então, x menor ou igual a 0. Então, aqui nós temos a seguinte situação, né? A solução para nós nesse exercício vai ser quem? Você pode responder como intervalo, que a gente já fez na aula anterior. A primeira solução ali nós temos tendendo para menos infinito a partir do zero, fechado no zero, união, fechado no 2, tendendo para mais infinito. Beleza? Então, essa é uma forma de resolver, de escrever a solução, né? Ou você pode fazer como conjunto. X pertencente aos reais, tal que o x ele vai ser menor ou igual a zero, ou, porque a união significa ou, x maior ou igual a 2. Pessoal, eu estou escrevendo por didática para você aprender as duas formas, mas não há necessidade de você escrever essas duas maneiras, tá? Bom, antes de ir para o próximo exercício, eu quero resolver um exercício aqui complementar com vocês, tá? Já para a gente criar a ideia.
Então, nós temos aqui, ó, vou colocar um exercício aqui complementar, que é 4 menor módulo de x mais 1 menor do que o 6. Bom, aqui eu só estou fazendo esse exemplo porque a gente vai criar essa ideia no próximo exercício, tá? Então, como é que a gente resolve essa inequação no caso que nós temos uma inequação dupla, tá? Então, a gente vai separar ele em duas partes. Nós temos essa parte aqui, ó, você pode chamar de 1 para separar, e nós temos essa outra parte aqui da desigualdade, você pode chamar de 2. Então, você vai ter, na verdade, duas inequações aqui para resolver. Então, qual vai ser a primeira? Vou colocar aqui a 1, né? Você vai ter o seguinte ali, ó, módulo de x mais 1 menor que 6. Então, ó, tá vendo que essa inequação é igual à inequação que a gente resolveu lá na primeira aula. Então, a gente vai resolver daquele jeito. E a 2, nós temos aqui, ó. A 2 quem é? A 2 vai ser um módulo de x mais 1. Tá vendo que ele está do lado da abertura? Então, vamos colocar aqui o sinal de maior que 4. Então, essas duas inequações, nós estamos resolvendo esse tipo de inequação. Então, nós vamos resolver separadamente e no final nós vamos fazer a intersecção. Porque isso aqui, pessoal, é como se fosse um sistema de inequações, né? Você tem aqui, ó, módulo de x mais 1 menor que 6 e módulo de x mais 1 maior que 4. Então, eu tenho que achar os valores de x que satisfaçam essas duas inequações. Então, nós temos a ideia de um sistema no qual a gente vai ter que fazer a intersecção desses resultados, tá? Bom, então vamos resolver separadamente cada uma delas, respeitando as condições que nós vimos lá na introdução, tá? Bom, então aqui, ó, nesse caso, nós temos o f de x menor do que o a, né? Menor do que o a. Então, nosso a aqui é o 6. Quando é menor, a gente tem a solução que é o f de x entre o menos a e o a. Então, nós vamos escrever isso aqui, ó. Quem é o f de x? É x mais 1. Está entre o menos 6 e o 6. Pronto, você já sabe resolver isso aqui. Nós vamos pegar o mais 1 aqui, ó, passar subtraindo para um lado, passando subtraindo para o outro. Então, nós temos menos 1 menos o 6, só ficou o x e o 6 menos 1. Então, nós temos aqui menos o 7 e o x, então, vai estar entre menos o 7 e o 5. Beleza? Então, vai estar entre menos o 7 e o 5. Essa é a nossa primeira situação, tá? Então, vamos guardar essa informação e vamos para o próximo. O próximo, nós temos aqui o nosso f de x, ok? E o nosso a aqui é o 4. E o sinal aqui é maior. O sinal, quando é maior, a gente tem que satisfazer a seguinte condição, olha lá. É o f de x menor que menos a, ou f de x maior que o a, tá? Então, são essas duas condições. Então, vamos escrever aqui, ó. Então, nós temos x mais 1 menor que menos 4. Então, x é menor que menos 4 menos 1. X é menor do que menos o 5. Então, o outro vai ser x mais 1 maior que 4. X vai ser maior que 4 menos 1. X maior que 4 menos 1, x maior do que o 3. Pessoal, nesse caso aqui, então, nós vamos ter que fazer a intersecção de intervalos. Então, é importante a gente lembrar dessas aulas de intervalos, tá? A gente vai ter que fazer aqui as intersecções, beleza? Bom, pessoal, então, olha lá. Fiz aqui a reta suporte e agora nós vamos colocar
o resultado ali da inequação 1, da inequação 2 e por fim nós vamos fazer a intersecção 1 e 2, tá? Então nós temos a solução 1, solução 2 e nós vamos fazer a intersecção entre as duas. No caso da primeira, olha lá, o x está entre o menos o 7 e o 5. Bolinha aberta então no menos o 7, bolinha aberta no 5, né, no caso, 5 positivo. E aí a gente quer tudo isso aqui, ó. Isso aqui é a solução 1, tá? Na solução 2, nós temos esse caso aqui e este caso. Então, eu quero valores menores que menos o 5, então, aberto no menos o 5, e eu quero valores menores. E quero também os valores maiores que 3, né? Ou maior que 3. Então, vou lá no 3 e eu quero os valores maiores. Bom, a minha solução aqui, pessoal, vai ser a intersecção desses intervalos. Então, eu vou pegar tudo que está sendo aqui, ó, em comum nesses intervalos, beleza? Então, olhando aqui para o gráfico, você percebe que eu quero, então, o intervalo que está entre o menos o 7 e o menos o 5, ambos abertos, tá? Depois eu quero o 3 aberto e o 5 aqui também aberto. Então, aqui eu quero esse daqui e quero esse daqui, beleza? Então, essa aqui, na verdade, vai ser a minha solução para esta inequação. Então, vai ser x pertencente aos reais, tal que o x ele está entre o menos o 7 e o menos o 5, ou o x está entre o 3 e o 5. Então, esse vai ser o conjunto verdade para essa nossa inequação. Então, pessoal, é importante rever as nossas aulas de intervalo e operações com intervalos, onde nós temos a união, intersecção, para nós relembrarmos aqui como fazer, tá bom? Então, no próximo exercício, nós vamos aplicar também essa ideia de resolução, tá? Então, fiz aqui esse exercício complementar para relembrar aqui como resolver utilizando intervalos. Bom, então no nosso exercício 7, nós temos aqui a seguinte equação, olha lá. O módulo de x² menos 1 menor do que 1 menos o x sobre o 2, ok? Bom, sinalzinho de menor, né, pessoal? Quando é o sinal de menor, então você tem lá, ó, as soluções vai ser o quê? O seu f vai estar entre, né, que é o f de x, vai estar entre o menos o g e o g, tá? Então, quando for menor, nós vamos resolver dessa maneira aqui, beleza? Então, quem é o meu f? Olha lá, o meu f é sempre esse que está no módulo aqui. Então, esse é o f. Então, vai ser x² menos 1 está entre o menos o g. Então, aqui menos 1 menos o x sobre 2, e o g que é positivo, então é 1 menos o x sobre 2, beleza? Pessoal, tá vendo aqui? Nós temos uma dupla desigualdade. Então, a gente vai resolver muito parecido com o que eu fiz agora por último com vocês. Nós vamos separar, ó, em duas partes. Então, aqui eu tenho a primeira e aqui eu tenho a segunda parte, tá? É claro que depois aqui a gente já vai fazer a regrinha de sinais e vai mudar aqui os sinais aqui da nossa fração, tá? Bom, fazendo a primeira ideia, já para a gente iniciar aqui o pensamento, nós temos o que aqui, né? Nós temos ali o x² menos 1 menor que 1 menos o x sobre 2, beleza? Bom, aqui é bem tranquilo para resolver, então basta você isolar o valor do x, tá? Bom, o 2 aqui está dividindo, então vou passar ele multiplicando. Então vai ficar 2x² menos o 2 menor que 1 menos o x. Bom, pessoal, agora o que vai acontecer? O nosso x² está aparecendo aqui, possivelmente a gente vai cair numa inequação de segundo grau. Então, eu vou passar tudo para um lado da desigualdade. Então, vai ficar 2x² mais o x menos 2 menos 1 menor que 0, tá? Então, aqui nós teremos uma
inequação do segundo grau mesmo. Olha lá, 2x ao quadrado mais o x menos o 3 menor que zero. Então, nós temos aqui uma inequação do segundo grau, que nós precisamos desenvolver, tá? Então, aqui a gente vai ter que resolver uma inequação do segundo grau. Então, também é importante rever as nossas aulas da inequação do segundo grau, como resolver, tá? Antes de resolver, vamos fazer já o item 2, né, que a gente separou. Então, a parte 2, nós temos ali, ó, vamos resolver, então, vai ser, vou já trocar ali o sinal, né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 1, está do lado da abertura, então, o sinal de maior, que é o x menos 1 sobre 2. Então, olha lá, eu já inverti o sinal aqui da nossa fração, tá? Então, ficou menos 1 e o mais x, beleza? Vamos fazer a mesma coisa, vai aparecer aqui uma equaçãozinha do segundo grau e vamos desenvolver essa inequação, tá? Bom, o 2 vai passar multiplicando, então é 2x quadrado menos o 2, maior que x menos 1, passa tudo para um lado. 2x ao quadrado menos o x menos o 2 mais 1, isso maior que zero. Então, ficou 2x ao quadrado menos o x menos 1 maior que zero. Então, nós temos duas inequações do segundo grau. Pessoal, não vou resolver aqui o Bhaskara, tá? Então, não vou encontrar aqui as raízes para vocês, já vamos colocar aqui direto, para também não prolongar essa aula, porque todos nós já sabemos resolver uma inequação do segundo grau, que o primeiro passo é encontrar as raízes, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o x1 e vamos ter o x2, beleza? Bom, nessa situação aqui, nós vamos ter as raízes, são menos 3 sobre 2 e o 1, tá? Nessa outra equaçãozinha aqui do segundo grau, x1 e o x2, nós teremos como solução o menos meio e o 1, ok? Bom, ainda não acabou, né? A gente vai fazer aquela tabelinha que nós já aprendemos. Quem quiser fazer o gráfico também pode fazer, fica à vontade, também é legal fazer, porque você já aprende a ideia das funções. Mas aqui tem aquele macete, né? Como é do segundo grau, a gente tem um ma, can, ma, beleza? Esse macama refere-se ao sinal que nós vamos ter aqui acerca do coeficiente A, tá? Então, MA é mesmo sinal de A, CA é contrário de A. Então, aqui nossas raízes, né? Então, nós temos aqui o menos 3 sobre 2 e o 1. Aqui nós temos o menos o meio e o 1. Agora, vamos olhar para os sinais, né? No caso aqui, o A para nós é positivo. Se é positivo, vamos colocar aqui, ó. Mesmo sinal, o contrário, mesmo sinal. Aqui é a mesma coisa na outra inequação. Então, nós temos aqui, ó, mesmo sinal, contrário, mesmo sinal. O que muda agora vai ser a nossa solução, vai ser o que a gente quer, né? Nessa primeira aqui, eu quero os valores menores do que zero. Então, eu quero a parte negativa. A parte negativa, ó, são valores que estão entre o menos o 3 e o 2. Como não tem o sinal de igual, então bolinha aberta, ok? Na segunda, eu quero valores maiores do que zero. Então, olha lá, bolinha aberta e a parte positiva, ok? Então, são esses valores que são soluções para as nossas inequações, tá? Mas não é a solução ainda para o nosso exercício. Para responder o nosso exercício, eu preciso fazer a intersecção desses resultados, beleza? Então, vamos fazer aqui de novo mais uma tabelinha para fazer a intersecção. Então, olha lá, fiz aqui para vocês a tabelinha, tá? Já com a reta suporte, que são os valores que nós temos, o menos 3 meios, o menos meio e o 1. Tomar cuidado, sempre colocar aqui na ordem certinha, na nossa reta real, aqui na nossa reta suporte, tá?
Bom, o intervalo da solução 1, vou colocar aqui, ó, solução 1, solução 2 ou conjunto verdade, tanto faz. Então, a solução 1 está entre o menos 3 meios e o 1. Então, eu quero tudo isso aqui, ó, porque a gente trabalha dentro do campo dos reais. E a solução 2, eu quero valores menores que o menos meio, então menores que menos o meio. E eu quero valores maiores do que 1. Valores maiores do que 1. Pessoal, então eu quero a intersecção. A única intersecção que você perceber aqui, ó, vai ser esse intervalozinho aqui, ó. Ah, professor, mas o 1 aqui vai ser, não é intersecção? Não, porque, ó, bolinha aberta, bolinha aberta. Então, não tem o 1 em nenhum desses dois casos, tá? Então, o 1 aqui para nós não é solução. O que é solução vai ser do menos 3 meios aberto, o menos meio também aberto. Então, este é o intervalo que vai ser a solução para o nosso exercício, tá? Então, o conjunto verdade aberto no menos 3 meios, aberto no menos 1 meio, tá? Ou você também pode responder x pertencente aos reais, tal que o x vai estar entre o menos 3 meios e o menos meio, beleza? Bom, pessoal, então nossa aulinha fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.